Vamos nos sentar? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quem esteve no restaurar, levanta o braço. Quem foi tocado por Jesus, diga amém. Que nesta noite, o trabalhar de Deus continue na nossa vida. Eu convido a você que trouxe a sua Bíblia, a abri-la em Marcos capítulo 5, versículos do 21 seguinte, nós vamos meditando nesta passagem preciosa. Meus amados, quando a gente abre o Evangelho de São Marcos capítulo 5, versículo 21, nós vamos encontrar o seguinte relato. Diz assim a palavra de salvação. Jesus passou novamente para outra margem e uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Eu vou lendo os versículos e vou trabalhando esses versículos. Quando a gente começa a ler Marcos capítulo 5, do versículo 1, o Senhor Jesus estava no outro lado da margem do lago de Genezaré. Jesus estava numa região chamada de Decápole, que significa 10 comunidades, 10 cidades. Cidades estas pertencentes ao Império Romano. Cidades estas, para os judeus, consideradas cidades de pagãos, cidades dos gentios, cidades dos não-judeus. E o interessante é que o Senhor Jesus estava no meio destas comunidades, no meio destas cidades. A palavra que nós acabamos de ouvir diz para nós que Jesus passou novamente para outra margem. Ele retorna para casa. Quando eu perguntei a vocês aqui, quem tinha ido ao restaurar, muitos levantaram a mão. E depois, quando eu perguntei, aqueles que foram tocados por Jesus, e muito fortemente vocês gritaram amém, confirmando que tinham sido tocados pelo Senhor. Interessante que quando Jesus estava caminhando no meio destas cidades, chamadas de Decápole, o Senhor fez uma libertação muito grande. Um homem que era possuído por uma legião. Interessante que quando o Senhor o liberta, a primeira coisa que este homem faz, e não poderia ser diferente, é se aproximar do Senhor Jesus, é querer ficar com o Senhor Jesus. Um homem que estava longe dos seus, sendo dominado há tantos anos por espíritos malignos, encontrou a sua libertação. E o interessante que no versículo 15, as palavras que o Senhor Jesus disse para esse homem, Ele vai dizer para nós agora. Principalmente aqueles que disseram amém, todos aqueles que confirmaram, eu fui tocado pelo Senhor naquele encontro. O Senhor diz para você, o Senhor diz o seguinte, da mesma forma como Ele disse para aquele homem que foi libertado de uma legião. Chegaram onde estava Jesus e viram um possesso, e aqui eu digo ex-possesso, sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Enquanto Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possesso pediu para que o deixasse ir com ele. E o Senhor Jesus diz, Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe, vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Meus amados, tudo aquilo que o Senhor fez em você, durante aquele encontro, existe uma necessidade de você testemunhar entre os seus, que foi atingido pela misericórdia de Deus, que foi alcançado pela compaixão de Deus, que sentiu o amor de Deus.
O Senhor, quando Ele diz isto para o ex-possesso, Ele está dizendo para nós: todos aqueles que são tocados pelo Senhor, que sentem o amor do Senhor, precisam anunciar àqueles que ainda não sentiram o amor do Senhor, que não foram preenchidos pela compaixão, pela misericórdia de Deus. Meus amados, esta igreja e em tantos outros encontros, todas as quintas-feiras nós deveríamos duplicar, triplicar, quintuplicar o número de pessoas, frutos do nosso testemunho. Nós não podemos guardar para nós as bênçãos que Deus tem derramado em nossas vidas. Nós precisamos compartilhar, nós precisamos dividir com aqueles que ainda não sentiram a presença de Deus. Quando vai para o versículo 21, que é a meditação que nós vamos entrar agora, quando Jesus volta para a sua terra, a palavra de Deus diz que uma multidão o esperava. A terra que o Senhor Jesus decidiu morar se chama Cafarnaum. Você sabe o que significa Cafarnaum, meu amado? Cafarnaum significa Vila da Consolação. Este foi o lugar que o Senhor Jesus escolheu morar. Quando ele sai de Nazaré, ele escolhe Cafarnaum como a sua casa. Vila da Consolação. E quem mora na Vila da Consolação, o Consolador por excelência, aquele que se revela constantemente a todos nós, amados de Deus, aquele que não cessa de apresentar para nós o quanto Deus é consolador na pessoa de Jesus. Por isso Jesus vai morar em Cafarnaum, Vila da Consolação. E interessante que o escritor do Evangelho de Marcos, o escritor, ele vai no meio daquela multidão que o aguardava ansiosamente. E você sabe por que aquela multidão o aguardava ansiosamente? Porque muitos tinham sido tocados pelo Senhor, e muitos mais estavam ali porque alguém disse: eu fui tocado pelo Senhor. Vocês estão entendendo o trabalhar de Deus? O trabalhar de Deus, meus amados, não fica apenas no eu sentir a presença de Deus, mas em toda a igreja sentir a sua presença. Por isso, Marcos começa dizendo que uma grande multidão o aguardava. E no meio daquela multidão, Marcos vai destacar duas pessoas. Uma que nós vamos meditar nesta noite, e a outra que nós só vamos passar de relance, porque nós não teríamos tempo, que é aquela mulher que sofria de hemorragia há mais de 12 anos. Nós vamos hoje concentrar na pessoa de Jairo. Jairo vai testemunhar para nós o que Deus fez com ele. Continua o texto bíblico. Jesus passou novamente para outra margem, e uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Ele estava à beira-mar. Veio então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Meus amados, Marcos aqui já destaca a pessoa de Jairo. Jairo não era mais um no meio daquela multidão. Lá em Cafarnaum existia uma sinagoga que era diferente do templo de Jerusalém. Lá em Jerusalém era onde aconteciam os sacrifícios. Lá em Cafarnaum, naquela sinagoga, onde Jairo era um dos chefes, orava-se todos os sábados, guardava-se os sábados. A Jairo cabia ensinar o seu povo, ensinar o povo na lei de Deus. Interessante que Jairo, eu não tenho dúvidas em dizer, era um dos que reprovava Jesus. Porque para os judeus, o dia de sábado é sagrado. Ninguém pode quebrar o descanso do sábado. E lá na sinagoga, onde Jairo era o chefe, por diversas vezes, Jesus vai quebrar essa lei judaica, vai libertar possessos, vai realizar curas do homem que tinha a mão seca. Para o povo era algo extraordinário, mas para Jairo,
o chefe da sinagoga, era algo que transgredia para Jairo a lei de Deus, porque Jesus estava quebrando o sábado, o descanso do sábado. Só que Jairo não conhecia quem era Jesus. Jesus é Senhor do sábado. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, foi criado pelo Senhor Jesus, mas Jairo não sabia. Por isso que Jairo vai recriminá-lo. Mas, meus amados, algo acontece na vida daquele homem. Aquele homem que tinha sido levantado por Deus para formar o seu povo. Aquele homem que não tinha outra tarefa a não ser estudar o livro sagrado e ensinar o povo de Deus nas instruções do livro sagrado. Algo aconteceu àquele homem. Quando nós vamos para a continuidade do versículo 21, diz o texto bíblico: vendo Jesus, caiu-lhe aos pés e suplicava-lhe insistentemente. Meus amados, Jairo viu os milagres de Jesus lá na sinagoga. Jairo viu quando Jesus expulsou um demônio do corpo de um homem que era afligido. Jairo viu quando Jesus curou a mão seca daquele homem. Nessas duas curas e em outras mais, Jairo não caiu aos pés do Senhor, não suplicou ao Senhor. Mas, meus amados, aconteceu algo na vida de Jairo que era impossível para Jairo resolver, era impossível para Jairo cuidar, era impossível. A sua filha é acometida de uma grave doença, e quando ele vai aos pés do Senhor e lhe suplica insistentemente, é porque ele sabia que a sua filha estava morrendo. Primeiro ensinamento de Jairo desta noite para nós: tudo aquilo que deixa de ser possível para você, tudo aquilo que você não pode mais realizar, tudo aquilo que é algo difícil de se alcançar, é a hora de Deus agir, é a hora de Deus operar. Deus, meus amados, muitas vezes age desta forma, quando nós nos sentimos capacitados, fortes. Deus nos apresenta algumas surpresas. E sabe por que Deus nos apresenta essas surpresas? Para que a gente, a exemplo de Jairo, se curve na sua presença. Insistentemente, diz a palavra de Deus, o chefe da sinagoga, ou um dos chefes da sinagoga, talvez o homem mais importante daquela aldeia, se curva aos pés do Senhor e suplica-lhe insistentemente: minha filhinha está nas últimas, diz o texto bíblico, vem, impõe as mãos sobre ela, para que fique curada e viva. Veja, meus amados, Jairo não tinha mais a quem apelar, e ele socorre de quem? Da pessoa de Jesus. Jairo retira toda a sua posição, todo o seu ser, e vai buscar em Jesus Cristo a solução dos seus problemas. Será que nós que estamos aqui nesta noite temos verdadeiramente suplicado o operar e o agir de Deus? Ou temos resolvido os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas tribulações pelos nossos meios? Será que somos nós os senhores das nossas vidas? Será que temos colocado Deus no lugar onde Ele deve estar? O Senhor, nesta noite, Ele está se revelando para nós que Ele deve ser o centro das nossas vidas, e que você deve apresentar aquilo que é impossível para você nas mãos dEle, nas mãos do Senhor. O que é que tem sido impossível para você, meu amado? O que é que tem sido impossível para você? É o seu marido que saiu de casa? É o desemprego? Essa depressão, essa tristeza profunda que você tem no seu coração? Isso é impossível para você?
então você veio ao local certo. Porque aqui nós estamos suplicando. Aqui nós retiramos todas as nossas posições, deixamos de ser para que Cristo seja na nossa vida. Nós estamos nesta noite para reconhecer que não somos nada e Deus é tudo. A palavra de Deus continua para nós dizendo no versículo 24: Jesus foi com ele, uma grande multidão o acompanhava e o apertava de todos os lados. O interessante é que Marcos, ele não exclui a multidão. A multidão está sempre caminhando com o Senhor. Mas no meio dessa multidão, não querendo ser redundante, e já sendo, Marcos destaca Jairo, que acabamos de falar, e aquela mulher que estava sofrendo, que eu disse para vocês que nós vamos passar bem rápido por ela. Quando a gente continua o relato do texto bíblico, o texto bíblico vai nos dizer que no meio daquela multidão aparece uma mulher. O interessante, que diferentemente de Jairo, esta mulher não conhecia o Senhor Jesus. Quando a gente vai para o versículo 27, você pode acompanhar na sua Bíblia. O versículo 27 diz assim: tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se na multidão por detrás e tocou-lhe. Jairo conhecia o Senhor. Jairo já tinha visto o poder do Senhor Jesus, mas estava com o coração endurecido por causa da sua posição, por ser o chefe da sinagoga, até que lhe acontece uma surpresa, a doença da sua filha. E ali há uma redenção de Jairo. Jairo se rende ao Senhor. No versículo 27, talvez você esteja hoje à noite pela primeira vez, talvez você foi para aquele encontro sem querer ir, alguém te levou. Vamos que lá é uma bênção, no passado nós vimos o operar de Deus, o agir de Deus, e você acabou indo. Esta mulher não conhecia o Senhor, mas tinha ouvido falar de um mestre que era diferente dos outros mestres, tinha ouvido falar de um profeta que era diferente dos outros profetas, tinha ouvido falar que aquele mestre operava milagres e milagres grandiosos. Mesmo sem conhecer Jesus, essa mulher vai com uma tamanha fé e na certeza de que seria curada, que ela atravessa aquela multidão. Meus amados, a palavra de Deus nos ensina muitas coisas. Existia uma multidão para se chegar até o Senhor Jesus, mas aquela mulher não tinha mais saída. Já tinha recorrido a todos os médicos, já tinha gastado o que tinha e o que não tinha. A única esperança dela era aquele homem que ela tinha ouvido falar, que era um homem de palavras e de ações tremendas. E ela disse: tem que ser esse. Tem que ser esse que vai me curar. E a certeza daquela mulher, a fé daquela mulher, foi tão grande, que diz a palavra de Deus que quando ela toca, sai do Senhor Jesus algo de dentro dele, sai a graça, sai a cura, sai uma força, que ele vai perguntar: quem me tocou? Talvez nesta noite, nós estamos aqui reunidos para pedirmos, não a fé de Jairo, mas a fé dessa mulher, que não conhecia o Senhor Jesus Cristo, mas creu que Ele poderia curá-lo. Nós precisamos dessa fé. Nós precisamos da fé dessa mulher. Continua o texto bíblico, e aqui eu vou para o versículo, quando o Senhor Jesus diz, e ela dizia: se eu conseguir tocar na roupa dele, ficarei curada. Diz o versículo 29, imediatamente a hemorragia estancou e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Que tremenda fé desta mulher. E é esta fé,
E eu digo para vocês, meus amados, quanto mais nós colocarmos na mão de Deus qualquer situação de nossas vidas, e de preferência a mais difícil, de preferência aquela que você não pode resolver, que o seu marido não pode resolver, que o seu amigo não pode resolver, quanto mais nós colocarmos na mão do Senhor o impossível, Deus vai agir, Deus vai operar. Vamos para o versículo 35 e aí a gente volta para a história de Jairo. Como eu falei para vocês, nós só passamos pela vida daquela mulher que traz para nós um testemunho de fé tremendo. Quando vamos para o versículo 35, diz o texto: enquanto ainda estava falando, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu. Meus amados, mais um ensinamento da palavra de Deus. Todas as vezes que você ouvir esta frase, tua filha morreu, o teu projeto acabou, o teu casamento foi destruído, a depressão te consumiu, tudo aquilo que não tem mais jeito. E aqui é interessante que o escritor de Marcos, o escritor das Sagradas Escrituras, coloca a morte. A morte é aquilo que o homem, nem a tecnologia, nem a sabedoria, nem a ciência conseguiu resolver. A morte verdadeiramente é o impossível para o homem. A palavra de Deus diz que chegaram, tua filha morreu, porque ainda incomodas o mestre. Escuta as palavras de Jesus para você, para mim nesta noite. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo. Chegaram para o chefe da sinagoga e disseram: tua filha morreu. Jesus diz: não tenha medo. Teu casamento acabou, eu digo para você: não tenha medo. Você está na mais profunda da depressão, eu digo para você nesta noite: não tenha medo. É um filho seu, é um parente seu que está no mundo das drogas, eu digo para você: não tenhas medo. E Jesus diz para aquele homem: somente crê. Aquele homem foi convidado a caminhar na fé, porque já tinham chegado a notícia: o que é que este homem vai fazer, o que é que este profeta vai fazer, o que é que este mestre vai fazer? Tua filha morreu. Mas Jesus não é um profeta qualquer. Jesus é o profeta. Jesus não é um mestre qualquer, Jesus é o mestre. Jairo não sabia que Jesus era Deus. Meus amados, nós nesta noite, mais do que Jairo, somos convidados a caminhar pela fé, porque nós sabemos que Jesus é Deus. Nada está escondido para nós, tudo foi revelado. O Senhor diz para nós: não tenhas medo. Não tenhas medo, somente creia, somente crê. Não tenhas medo. Ele não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e o irmão João, e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a agitação, pois choravam e lamuriavam muito. Entrando na casa, ele perguntou: por que essa agitação? Por que chorais? Interessante que Jairo vai entrando na sua casa, todos desesperados, todos chorando, todos lamentando, e Jairo caminhando
na fé. Jairo caminhando porque tinha acreditado nas palavras de Jesus. Jairo poderia ter desistido. Jairo poderia ter parado. Não, Senhor, não precisa mais, eu não vou, minha filha está morta. Mas Jairo não fez isso. Jairo continuou os passos de Jesus. Jairo poderia, e Jairo é homem, é um ser humano, homem ou mulher igual a você, limitado igual a você, que corre o mesmo sangue, que tem as mesmas dúvidas, homem igual a nós, e não ficou parado diante de um fato real, concreto, aquilo que para o homem é o fim, a morte, e caminhou com Jesus. Entrando na casa, ele perguntou: por que essa agitação, por que chorais? A menina não morreu, ela dorme. E começaram a zombar dele. Aqueles que não conhecem a Jesus duvidam do seu agir, duvidam do seu poder. É comum, meus amados, quando nós começamos a depender mais de Deus, ouvirmos zombaria, ouvirmos piadas, ouvirmos palavras. Quanto mais você caminhar com o Senhor, quanto mais você for íntimo de Deus. E como é que eu me torno íntimo de Deus? Através da oração, através da Eucaristia, através da adoração. Você precisa, como eu, caminharmos com o Senhor, porque quando nós caminhamos com o Senhor diz: não tenha medo, apenas creia. Todas as vezes que eu estou com o Senhor na oração, na Eucaristia, na adoração, na leitura da palavra, na reza do Santo Terço, o Senhor diz para mim: não tenhas medo, apenas creia. E o Senhor me diz todos os dias isso, e eu caminho crendo no Senhor. E o Senhor diz: enquanto que aqueles que não andam com o Senhor zombam, aqueles zombam e ficam parados, ficam inertes. Aqueles que caminham com o Senhor prosseguem. A menina não morreu, ela dorme, diz o versículo 40, e começaram a zombar dele, afastando a multidão. Levou consigo o pai e a mãe da menina e os discípulos que o acompanhavam. Entrou no lugar onde estava a menina, pegou a menina pela mão e disse-lhe: Talita cum, que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te. Jovem, eu te digo, levanta-te. Senhores e senhoras, homens e mulheres desta igreja, Jesus diz: levanta-te. Precisamos nesta noite ouvir a voz do Senhor. Talita cum. Nós vamos nos preparar para orarmos nesse momento. E que nesse momento de oração você possa ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor que te convida a caminhar com Ele. A voz do Senhor que te convida a você não simplesmente crer, mas crer. A voz do Senhor que diz: levanta-te. Vamos ministério de música, vamos nos preparando. E nós vamos do jeito que você está. Convido você a fechar os seus olhos, a se colocar na presença
do Senhor. Somos, graças a Deus, um bom número de irmãos aqui presentes. A exemplo daquela multidão que esperava o Senhor à margem do lago de Genezaré. Mas no meio daquela multidão existiam Jairo e aquela mulher que sofria de hemorragia. E interessante que a palavra de Deus não nos revela o nome dela. Pode ser você, minha amada, amada de Deus, nesta noite, com o seu problema. Você que tem buscado uma solução há tanto tempo e não tem encontrado, mas nesta noite, a exemplo daquela multidão que o aguardava, vai tocar o Senhor. Eu convido você nesta noite a abrir os olhos da tua alma e não os olhos do corpo, o físico, mas os olhos da tua alma. Que neste momento de oração seja você e Deus um encontro que vai transformar a tua vida para sempre, e que você possa sair e testemunhar: fui tocado por Jesus, senti a sua presença, a compaixão de Deus veio sobre mim. Que você possa com seu testemunho dizer que verdadeiramente Jesus vive. Vai fechando teus olhos e nós vamos cantar.